durante essa semana, o tema que nós iremos trabalhar hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Hoje eu vou tratar desse tema, um tema importante de ser aprendido, porque existem alguns equívocos em relação a ele, né? Existem pessoas que não entenderam ainda ou não foram ensinadas da maneira mais correta do que de fato seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Então nesta noite eu vou trabalhar isso com os irmãos, mostrando o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e também ensinando aos irmãos o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. É importante esse assunto porque nós estamos falando da pessoa bendita e divina do Santo Espírito do Senhor. Tanto que o texto que nós vamos ler, Jesus vai afirmar que o único pecado que não é perdoado, o único pecado que não há perdão para esse pecado, é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é um assunto que deve ser estudado, sim ou não? Sim. Nós devemos entender o que é isso, até para que não incorramos no risco de cometer esse tipo de pecado. Aí surge outra pergunta: será que é possível um cristão cometer esse tipo de pecado? Então, durante a minha análise, durante a minha exposição, nós vamos pensar um pouco acerca disso, tá bom? E faremos isso a partir do texto. A temática surge a partir do texto. O texto trata desse assunto e nós vamos ver quais as implicações a partir do texto acerca do tema proposto. Muito bem, abramos nossas Bíblias em Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20. Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20. Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20. Muito bem. Passamos a leitura. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem o quê? Beelzebul. E pelo príncipe dos demônios, ele faz o quê? Expulsa demônios. Os irmãos, aqui o texto está falando acerca de Jesus. O primeiro texto diz que os seus parentes fazem uma acusação muito séria contra ele, né? Dizendo: não, ele está fora de si. Os próprios parentes não estavam entendendo ali as características do ministério do Messias, as manifestações da presença do Messias. Seus parentes não estavam entendendo isto, e agora os fariseus afirmam que Jesus estava expulsando os demônios porque ele era um demônio. Sério isso aqui, né, gente? Os fariseus dizem: não, ele está fazendo isso porque ele faz isso por Beelzebul, pelo principal dos demônios. Veja que coisa séria que está acontecendo. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, Jesus falando, né? Veja o que ele disse: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, sem primeiro fazer o quê? Amarrar o valente. Então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens,
e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o quê? Perdão. Mas será réu do eterno juízo. Repito o versículo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Sério isso aqui, né, gente? Nós, na nossa mensagem, nós pregamos que Deus está pronto a perdoar todo e qualquer tipo de pecado, desde que haja arrependimento, desde que o Espírito Santo toque no coração do pecador, mostre a ele a sua situação de condenação, desde que haja novo nascimento, arrependimento, Deus produza na fé no coração dessa pessoa, traga essa pessoa para o Cristo. A Bíblia afirma que Deus pode perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Mas nesta noite nós estamos diante de um pecado que Cristo disse que para este pecado não há perdão. Não há perdão. E ele dá o nome para esse pecado. Ele diz que o pecado que não tem perdão é o quê? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós precisamos pensar, né, acerca desse tema nessa noite. O que seria esse pecado? O que seria esse pecado? Será que eu e você não incorremos nesse risco? Se não incorremos, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse texto? Esta é a minha intenção nesta noite a partir desse texto. A palavra blasfemar significa injuriar, vituperar, difamar, falar mal. Então quando diz assim, blasfêmia contra o Espírito Santo, é alguém que está falando mal de quem? Do Espírito Santo. É alguém que está caluniando, é alguém que está vituperando, é alguém que está difamando o Espírito Santo. De pronto, a reação de qualquer um é dizer, alguém para fazer isso tem que ser o quê? Louco. A Bíblia diz que nós devemos ter todo o temor ao Senhor. Todo o temor, toda a reverência, toda a adoração, todo o respeito, tanto a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então, alguém que assume essa postura de caluniar o Espírito Santo, de ofender o Espírito Santo, de falar mal do Espírito Santo, já denota alguém que não está gozando de uma atitude mental sadia. Mas prossigamos. A blasfêmia contra Deus no Antigo Testamento era tratada como um pecado imperdoável. Aqueles que assim o fizessem eram condenados à morte. Isso está lá em Levítico capítulo 24, a partir do verso 10. Ofender o nome de Deus, blasfemar contra Deus, era prescrito na lei que a pessoa que assim o fizesse era passivo de pena de morte. Então, a Bíblia já fala acerca disso. Deus não pode ser blasfemado. E isso é levado tão a sério que havia uma condenação prescrita para isso. No Antigo Testamento nós vemos também que haviam sacrifícios, inclusive, para pecados cometidos por ignorância. Qualquer pecado cometido por ignorância, havia um sacrifício que poderia produzir perdão para aquele tipo de pecado. Mas fica muito claro, eu quero que os irmãos entendam isso, que este pecado aqui, especificamente que está sendo tratado nessa noite, está falando de um pecado onde aquele que o comete tem pleno conhecimento de que aquilo que ele está fazendo é errado. Pensem comigo, viu? Aquela pessoa que comete, ou especificamente no texto que nós estamos trabalhando nesta noite, a pessoa que comete o pecado contra o Espírito Santo, ele entende o que está acontecendo. A sua ação de difamação, a sua ação de blasfêmia, ela é racional. Ela sabe que está errada, ela entende que não pode fazer aquilo, mas
mais fácil. Né? É importante nós entendermos isso. Estamos diante de um pecado que ele é cometido com aquele que o comete com as plenas razões, ou com a sua capacidade, a sua capacidade intelectual completamente envolvida naquilo. Não é um pecado cometido por acidente, não é um pecado cometido por engano. Os irmãos estão me entendendo? É um pecado premeditado, é um pecado intencional, é um pecado racional. Quem comete esse tipo de pecado, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, faz consciente do que está fazendo. Aqui eu quero mostrar aos irmãos, num primeiro momento, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? Porque existem centenas, milhares de pessoas, e cristãos inclusive, isso pode ser observado através de relatos de pastores, fazendo uma pesquisa sobre um assunto. Muitos pastores no mundo todo relatam que alguns crentes os procuram para perguntar a estes pastores se porventura eles não cometeram esse tipo de pecado. São pessoas que vivem atemorizadas. Um pastor inclusive conta, num relato lá que eu li, de uma pessoa que frequenta a sua igreja. Ela frequenta a igreja, participa dos cultos, mas ela disse ao pastor, ela afirmou o seguinte ao pastor: pastor, eu estou vindo para a igreja, mas eu sei que para mim não tem perdão, porque um dia eu blasfemei contra o Espírito Santo. E por mais que o pastor tente mostrar a ela que ela não cometeu esse tipo de pecado, ela continua convencida de que cometeu e de que para ela não há esperança de perdão, esperança de salvação. E nós temos centenas de cristãos espalhados pela face da terra que vivem com medo de cometer esse tipo de pecado. Pessoas que são inclusive enganadas, são, como é que eu coloco, subjugadas, estão debaixo de lideranças, como é que eu diria, indignas, lideranças que se aproveitam de uma interpretação equivocada desse texto para colocar um jugo de obediência sobre as pessoas. Preste atenção no que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre aquilo que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos? Certo? Assim que eu explicar aquilo que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou me voltar para o texto novamente, para explicar aos irmãos que esse tipo de pecado só pode ser cometido a partir das características do texto. Os irmãos estão me entendendo? Então primeiro eu vou ensinar aos irmãos o que não é pecado contra o Espírito Santo, mas que muitas pessoas, muitos cristãos, muitos evangélicos acham que é, e vivem atormentados, e vivem perturbados. Será que eu cometi esse tipo de pecado? Ou que então obedecem a algumas pessoas, se submetem a determinados comportamentos, inclusive participam de momentos litúrgicos onde algumas coisas acontecem e essas pessoas se sentem obrigadas a aceitar o que está acontecendo por medo de cometer esse tipo de pecado. E eu quero mostrar aos irmãos nesta noite que o que não é pecado contra o Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero afirmar aqui nesta noite, que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém chega para você dizendo que recebeu a mensagem de Deus, dizendo que tem uma profecia para lhe entregar. Irmão, eu tenho uma profecia para entregar a você. Você é obrigado a acreditar nessa profecia? Não. Para nós congregacionais históricos, protestantes, que afirmamos a doutrina da suficiência das Escrituras, a inspiração da Bíblia Sagrada, nós afirmamos o quê? Que tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus está onde? Na Bíblia. Este é um pressuposto doutrinário dessa igreja. Tudo o que esta igreja precisa saber acerca de Deus está onde? Tudo que Deus queria falar com o seu povo já foi o quê? Revelado. Mas os irmãos sabem
que nem todos pensam assim. Há irmãos que acreditam que Deus ainda se revela diretamente. Deus manda um recado para alguém. Então, há pessoas que dizem que ouvem Deus dizer alguma coisa para ela, para que essa pessoa diga, dê esse recado para outra pessoa. Certo? E aqui eu não vou julgar a fé dessas pessoas, não quero. Deus trate com essas pessoas se elas assim creem. Eu reafirmo, tudo aquilo que eu preciso saber acerca do meu Deus está aqui. A Bíblia para mim é suficiente, certo? Mas há pessoas que creem assim. Mas o que espanta é que aqueles que têm como base de caminhada cristã esse tipo de crença, eles afirmam o seguinte, que quando eles irão entregar, proferir, verbalizar esse tipo de profecia, aquele que está recebendo ou aquele que está ouvindo é obrigado a acreditar, porque se ele não acreditar, ele corre o risco de estar cometendo uma blasfêmia contra quem? E isto não é verdade. Eu quero falar de maneira muito clara para a igreja, de maneira muito objetiva, de maneira muito sincera. Isto nada tem a ver com o pecado comentado no texto. Eu não sou obrigado a acreditar em nada do que me dizem fora das Sagradas Escrituras. Nada. Pastor, o senhor está excluindo a possibilidade de que Deus use alguém para falar com alguém? A minha temática nesta noite não é esta. Não é esta. Eu estou tratando da blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém chegar para você e dizer, olha fulano, Deus não mandou dizer alguma coisa. Eu estou dizendo a você que você não é obrigado a crer nisso. Não é obrigado. E se você porventura resolver crer, aí é uma questão sua. Mas também se você não crer, questionar, na hora inclusive perguntar assim, Deus, é verdade isso que essa pessoa está me dizendo? Eu quero afirmar a você que você não vai estar cometendo nenhum tipo de pecado. Certo? Também não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Preste atenção. Olhe para mim. Você está no ambiente ou você contemplar, por exemplo, algum tipo de manifestação. Pessoas que no ambiente de culto começam a falar em uma língua que ninguém entende. Uma língua estranha. Há aqueles que dizem que você é obrigado a acreditar nisso que está acontecendo. Mesmo que você não entenda, mesmo que aquela língua não tenha nenhum significado, mesmo que aquela manifestação não traga nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de edificação, você não entende o que está acontecendo, mas você é obrigado a dizer amém. É verdade ou não é assim? E eu quero dizer à igreja nesta noite que isto não é assim. A Bíblia me diz, a Bíblia me ensina que eu não devo dizer amém para nada que eu não entenda. Amém significa o quê? Assim seja. Como é que eu posso dizer assim seja para algo que eu não compreendo? Os irmãos acham que isso é uma atitude de fé? Não. Isso é uma atitude irresponsável. Isso é uma atitude de alguém que não tem zelo pela palavra. Não estou aqui eu julgando a experiência da pessoa que a tem. Não estou julgando. Volto a dizer, cada um prestará conta diante de Deus. Eu estou dizendo que você não é obrigado a dizer amém. Você não estará sendo incrédulo. Você não estará blasfemando contra o Espírito Santo se você não disser amém para aquilo que você não está entendendo. Uma comunidade se reúne em culto, os irmãos começam a falar em línguas estranhas, palavras que não têm significado algum, e simplesmente é dito o seguinte, que você tem que crer, porque é o Espírito Santo que está falando. Aqui cabe uma colocação. Não há nenhum texto na Bíblia de nenhuma manifestação do Espírito Santo onde ele não tenha se expressado de maneira onde as pessoas pudessem entender o que está acontecendo.
O capítulo 2, por exemplo, de Atos, né, descida do Espírito Santo, é muito claro. O Espírito Santo desce, a Bíblia diz que aqueles homens começaram a falar em outras línguas, a Bíblia fala de diferentes nacionalidades, e o próprio texto vai dizer a afirmação daqueles que ouviram, eles diziam assim: o que é que está acontecendo? Como é que nós podemos ouvi-los pregar na nossa própria língua o quê? Materna. Está lá no texto, não é invenção minha. O texto de Atos capítulo 2 diz que quando o Espírito Santo desceu e aqueles homens começaram a falar em outras línguas, e nós estamos diante de um evento que significava o cumprimento de uma profecia, né? O derramamento do Espírito sobre a igreja, a manifestação do Espírito, ela foi entendida. Entendida. Tanto que as pessoas diziam assim: como é que nós podemos ouvir falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Tanto que aquelas pessoas entenderam que o texto vai dizer que quando Pedro terminou a pregação, quantas mil pessoas se converteram? 3.000 pessoas. Ao ouvir aquilo que estava acontecendo, ao ouvir a pregação daquele de Pedro, aquelas pessoas perguntaram: o que é que nós devemos fazer? Aí Pedro diz: arrependei-vos e crede. Então, quando o Espírito Santo se manifesta na igreja, ele manifesta com o objetivo de edificar a nossa fé. Então, jamais ele vai se manifestar produzindo um clima de mistério, um clima de que ninguém entende nada do que está acontecendo. O que é que está acontecendo aí, irmão? Não sei, é mistério. Mas você não entende o que está acontecendo? Não. E tem que fazer o quê? Tem que dizer amém. Ué? Como é que eu vou dizer amém para algo que eu não entendo? Como é que eu vou dizer amém para uma língua que eu não estou entendendo? Como, irmãos? Então eu quero afirmar aos irmãos, olha para mim, que não crer nesse tipo de manifestação também não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vou ao outro extremo de classificar essas manifestações sempre como obra do inimigo. Não vou a esse extremo. Acho muito complicado partir para esse extremo, certo? Comunidades que têm um agir de Deus diferente no seu meio, eu não posso simplesmente, a partir da minha teologia, a partir da minha denominação, rotulá-las. Como se todas as manifestações fossem fossem fruto de uma ação maligna. Porque eu fico preocupado, porque foi esse erro aqui que os fariseus cometeram. De classificar de maneira, de rotular logo como obra do inimigo. Então eu não o faço, eu apenas vou no limite. Qual é o meu limite? De dizer que eu não sou obrigado a crer. Eu tenho que dizer amém para aquilo que eu entendo. Terceira coisa que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha para mim. Olha para mim. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo você discordar de mim. Não é. Há pastores que amedrontam os seus crentes, amedrontam as suas ovelhas, subjugam as suas ovelhas com essa afirmação de que você na comunidade não pode discordar deles, de que você não pode questionar, de que você não pode dizer que não concorda. Eu quero dizer a vocês nessa noite que isto também não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A comunidade cristã, ela não é composta de pessoas que têm imunidade, uma imunidade espiritual. Imunidade essa que as protege de qualquer questionamento, de qualquer discordância. Não! Os irmãos, olha para mim, não são obrigados a me obedecer integralmente, não são. A obediência que os irmãos devem prestar é a quem? A palavra. A obediência dos irmãos, os irmãos irão concordar comigo quando aquilo que eu disser estiver baseado aonde? Na Bíblia. Se eu trouxer qualquer novidade aqui para essa igreja, se eu começar a querer exigir de vocês coisas que não estão na Bíblia, vocês não são obrigados a me obedecer.
Mas há pastores que se utilizam disso. Quando o crente simplesmente diz que não concorda com eles. Aí sabe o que esses homens fazem? Cuidado, meu irmão! Você está se levantando contra o que do Senhor? O ungido. Outra coisa, não existe este negócio de pastor ser tratado como ungido do Senhor. O termo ungido é um termo que só deve ser atrelado a Jesus. Jesus é o ungido de Deus. O termo ungido é um termo messiânico. Há uma interpretação equivocada daquele episódio com o rei Saul, quando Davi teve a oportunidade de tirar a vida do rei Saul, mas ele disse que não tocaria no ungido. Mas nós estamos falando ali de um rei. Davi não queria tirar a vida de um rei, somente isso. E aquilo foi um fato histórico de Davi com Saul. Nada tem a ver com o ministério pastoral. Os pastores, olhem para mim, os pastores são tão ungidos como qualquer outro crente. Não há nenhuma unção especial sobre os pastores. Não há nenhum poder sobre mim que também não repouse sobre vocês. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita na sua igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita nos crentes. Mas os pastores, os líderes religiosos, para se colocarem acima do povo, para enganarem os seus fiéis e se protegerem de qualquer tipo de questionamento, criaram essa história de que são ungidos. E qualquer crente, Marcos, que se levanta para fazer assim, olha, eu não concordo, aí eles dizem logo, não, cuidado, meu irmão, você está se levantando contra o ungido, e no ungido não se toca. Olha, se você se levantar contra o ungido, você pode estar blasfemando contra quem? Contra o Espírito. E eu quero dizer nesta noite, vocês como igreja, vocês têm total liberdade de questionar a qualquer pastor, de discordar de qualquer pastor, e vocês não devem tratar nenhum pastor como se eles estivessem acima de vocês, porque não estão. Nós pastores somos servos, fazemos parte da comunidade, temos direitos e deveres diferentes de vocês, somente isto. Mas na igreja só há um cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Debaixo da cabeça todos são membros. E Paulo vai dizer que não há membros, uns mais importantes do que os outros. Todos têm a sua vocação, todos têm a sua importância, todos foram dispostos no corpo, de acordo com a vontade e a ação do Santo Espírito do Senhor. Então, discordar de pastor não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Também não é blasfêmia contra o Espírito Santo discordar de alguma doutrina equivocada que a nossa denominação ensina. Não é. Nós só nos dobramos diante do quê? Da palavra. Então veja, não é blasfêmia contra o Espírito Santo não acreditar em toda a profecia, não é blasfêmia contra o Espírito Santo não acreditar em todas as manifestações que aparecem. Não é isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo discordar de alguém que está ensinando algo errado. Não é. Se um pastor, inclusive, o primeirão da fila, se eu ensinar algo a vocês que não está de acordo com a palavra, vocês devem dizer amém? Não. Repreendam. Discordem. Diga, pastor, o senhor está errado. A Bíblia não ensina assim. Então, os irmãos já viram. Claro que eu poderia aqui destacar várias outras coisas que não são blasfêmia contra o Espírito Santo, mas para não ficar cansativo e eu ir para a segunda parte, então nós ficamos por aqui. Estas coisas não são blasfêmias contra o Espírito Santo.
Volte o seu olhar para o texto. Agora nós vamos ver o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo tratada pelo texto, tá bom? Nós vamos ver o que é blasfêmia contra o Espírito Santo tratada pelo texto. Olha aí para a sua Bíblia. Verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, eles fizeram uma afirmação. Qual é a afirmação que está aí na Bíblia de vocês? Olha, por favor. Diziam que ele tem o quê? Beelzebu. E disseram mais. E disseram o seguinte: e pelo príncipe o quê? Veja o que esses homens fizeram. Eles presenciaram alguns milagres do Cristo, e dentre esses milagres, Jesus expulsou o quê? Demônios. E ao invés de entenderem que aquele que estava fazendo era alguém diferente, ao invés de eles reconhecerem que aquele sinal de expulsar demônios eram sinais que credenciavam Jesus como o Messias, eles racionalmente, eles intencionalmente dizem que Jesus fazia isso pelo poder de quem? De Beelzebu. Olha para mim. Esses homens viram um agir claro, um milagre na sua frente, né? Eles, inclusive, acabam aqui externando que a prática do exorcismo acontecia, né, dentro do seu sistema religioso, porque eles não questionam o exorcismo. Eles não questionam isso, né? Eles questionam pelo poder de quem Jesus fazia. E eles afirmam que Jesus fazia isso pelo poder do demônio. Que Jesus fazia isso porque era o principal deles. Então veja, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Algumas coisas. Por que esses homens cometeram um pecado imperdoável? Por que esses homens cometeram um pecado imperdoável? Vamos lá. Por que eles cometeram? Deixa eu deixar aqui direitinho. Muito bem. Por que esses homens cometeram um pecado imperdoável? Quando nós lemos o texto, nós percebemos uma rejeição deliberada e consciente da atividade de Deus pelo Espírito Santo e a atribuição desta atividade ao diabo. Vou repetir, preste atenção. Nós vemos uma ação deliberada e consciente de rejeição à atividade de Deus pelo Espírito Santo e a atribuição desta atividade ao diabo. Então, são homens que entendem que algo está acontecendo ali, algo divino. Eles entendem que Deus está fazendo alguma coisa. Racionalmente, eles chegam a esta conclusão. É um pecado muito claro para eles, mas eles preferem atribuir este pecado a quem? Esse pecado não, esta ação a quem? Ao diabo. Veja, para que este pecado aqui fosse cometido, algumas características são importantes eu destacar aqui. Olha para mim. Jesus estava presente fisicamente. Jesus opera claramente aos olhos deles o milagre. Veja que isso não tem nada a ver com profecia, isso nada a ver tem com língua estranha, isso nada a ver tem com algo que você não entende o que está acontecendo. Tem alguma coisa a ver isso? Não, isso não tem nada a ver. Nós estamos diante de um pecado, de um milagre claro, diante de uma ação clara da manifestação do poder de Deus, mas eles preferem racionalmente atribuir esse pecado a esse milagre a Satanás. Os fariseus cometeram esse tipo de pecado quando afirmaram contra todas as evidências que Cristo era um agente de Satanás.
os fariseus cometeram esse tipo de pecado quando eles, contra todas as evidências, eles dizem: Cristo está fazendo isso porque ele faz isso pelo poder de Satanás. Então veja, há uma característica muito específica aqui nesse pecado. Esses homens atingiram um estado de dureza tal de coração que eles perceberam que estavam diante do milagre, mas não estavam entendendo nada. Daí surge um outro desdobramento do que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Os irmãos acham que algum cristão, alguém que crê em Deus, alguém que foi convertido pelo Espírito Santo do Senhor, ao contemplar um milagre, ao ver Jesus abençoando a vida de alguém, os irmãos acham que esse alguém ia dizer que Jesus faria isso por poder de Satanás? Os irmãos acham que um cristão, em sã consciência, faria isso? Não! Se alguém entrar aqui nessa igreja e Deus, por sua vontade soberana, curar essa pessoa, operar um milagre nessa pessoa, alguém aqui em sã consciência vai dizer que quem realizou esse milagre foi o diabo? Claro que não! Mas esses homens assim o fizeram. Assim o fizeram. Eu quero dizer aos irmãos que esse pecado aqui, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, no texto que nós estamos analisando, ela precisa de 3 características. Preste atenção. Para que este pecado de fato aconteça. 3 características. Primeiro, é necessário uma ação legítima do Espírito. Ponto. É necessário que algo legítimo, um milagre produzido pelo Espírito Santo do Senhor esteja acontecendo. Ponto. Segundo, é necessário que aquele que contempla o milagre entenda racionalmente que o milagre que está acontecendo é um milagre realizado por Deus. Terceira coisa, para que este pecado seja cometido, primeiro a pessoa tem que estar convicta de que um milagre está acontecendo. Segundo, ela tem racionalmente, ela entende que esse milagre está sendo produzido pelo Espírito Santo, mas o terceiro aspecto, ela racionalmente, ela prefere atribuir esse milagre a quem? A quem, irmãos? A partir disso, eu quero dizer aos irmãos nesta noite que não existe a possibilidade de um cristão genuíno cometer esse tipo de pecado. Não existe. Não existe. Porque seria contradição. O próprio Cristo, para responder à acusação que foi feita contra ele, ele disse o seguinte: ora, se Satanás está expulsando Satanás, o reino dele está o quê? Dividido. A acusação feita pelos fariseus, ela era uma acusação totalmente ilógica. Era uma afirmação irracional. Como é que Satanás ia libertar pessoas do seu jugo usando Cristo? Como é que Satanás, qual o interesse que Satanás tinha de libertar pessoas do seu jugo de escravidão? Qual o interesse que ele ia ter nisso? Nenhum. Por isso que Jesus diz: olha, essa afirmação de vocês ela é uma afirmação louca. Ela é uma afirmação sem nenhum sentido. Porque se eu faço isso pelo poder do diabo, o reino do inimigo está dividido, porque é demônio lutando contra demônio. Um cristão genuíno, um cristão que o Espírito Santo de fato habita nele, jamais ele iria atribuir uma obra do Espírito Santo ao demônio, porque o Espírito Santo jamais iria permitir que isso surgisse no seu coração. A primeira coisa que aconteceria, irmãos, ou a primeira coisa que acontece quando Deus está operando de fato alguma coisa no meio da comunidade, quando está de fato acontecendo um agir de Deus sobre a comunidade, se o Espírito Santo produzir no coração daquela comunidade o convencimento de que aquilo que está acontecendo é obra de quem? Do Espírito, irmãos. Então um cristão genuíno, não há a possibilidade de que ele cometa
desse tipo de pecado. A Bíblia vai falar que nós podemos entristecer o Espírito Santo, e fazemos isso todos os dias, com a nossa desobediência, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de compromisso, com a nossa preguiça, com a nossa falta de zelo com as coisas do Senhor, com o nosso comportamento pecaminoso. Então, durante o dia, durante a semana, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas não, o cristão genuíno jamais vai cometer esse tipo de pecado. Um exemplo muito forte disso, Davi, quando cometeu aquele pecado de adultério com Betseba, né, que Davi ali, né, quebrou todos os mandamentos. Davi ali quebrou todos os mandamentos. Mas a Bíblia diz que não afirma que Davi perdeu a salvação. Houve perdão para Davi. Davi ali, ele entristeceu o Espírito Santo, mas ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Nós podemos, no estado de pecado, com alguns erros que nós cometemos, até entristecer o Espírito Santo. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, um cristão genuíno jamais fará tal coisa. Um cristão genuíno, irmãos, em que, de fato, eu estou falando cristão, viu? Eu não estou falando de frequentador de igreja, eu não estou falando de quem está sentado na igreja, eu não estou falando de quem faz parte do rol de membro da igreja, eu estou falando de quem nasceu de novo, de quem é a habitação do Espírito do Senhor. Quem é a habitação do Espírito do Senhor, jamais ele vai contemplar um milagre de Deus, ele vai contemplar uma ação de Deus e vai atribuir essa ação ao inimigo. Jamais. Jesus, na sua argumentação, ele diz: olha, não podemos entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. Aí outra explicação aqui, outra coisa que os crentes inventaram. Uma frase muito usada pelos crentes, né? Que eles gostam muito, mas não funciona para nada. Misticismo e superstição pura. Os crentes adoram dizer: está o quê? Está amarrado. Está amarrado o quê, irmão? O que é que o senhor está amarrando com essa corda? Os crentes evangélicos brasileiros vivem amarrando o diabo. Deveriam amarrar outras coisas, mas vivem amarrando. Está amarrado, está amarrado, está repreendido, está amarrado. E o fazem a partir do entendimento equivocado desse texto. Jesus não está mandando crente nenhum amarrar nada aqui. Jesus está dizendo que ele, pelo poder do Espírito Santo, o diabo não pode impedir o crescimento do reino de Deus. Lembra o que eu preguei semana passada? O nosso rei, ele vai fazendo o quê? Vai invadindo o território inimigo. O rei do exército inimigo pode fazer o quê? Nada. Jesus, quando venceu o diabo na tentação, ele derrotou-o. Jesus, na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, ele conquistou a vitória da igreja. É isso que Jesus está dizendo, que a presença do seu reino é uma clara evidência de que o reino do inimigo está sendo dividido, está sendo assaltado, está sendo invadido. Os que pertenciam ao inimigo estão sendo... Evangelho é isto. Evangelho é isto. É Jesus invadindo o exército inimigo e tirando os seus. E graças a Deus que Ele fez isso comigo e com você. A Bíblia diz que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira como os demais, vivíamos lá escravizados pelo pecado, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, nos salvou, nos arrancou de lá. O diabo queria que isso acontecesse? Ele ficou satisfeito com isso? Mas ele podia fazer o quê? Nada. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, vocês não entendem. Pessoas estão sendo abençoadas, curas estão sendo realizadas, o reino está abençoando as pessoas, e vocês vêm dizer que isso é obra do inimigo? Loucos! Esses homens aqui do texto, eles estão naquilo que nós chamamos, no estado de apostasia. Olha para mim, estou terminando. No estado de apostasia. O que é isso? É aquela pessoa que assume uma posição contrária a tudo que é certo.
é aquela pessoa que assume uma posição contrária às coisas de Deus. É aquela pessoa que passa a ter uma posição contrária a tudo aquilo que é exigido dele pela palavra. O apóstolo é aquele que abandona as coisas divinas. Aquele que abandona as coisas sagradas. E nesse caso aqui, esses homens apostataram de qualquer tipo de fé salvífica. Aquela religião morta, aquele legalismo doentio daqueles homens, produziu neles um estado de apostasia. Estado de apostasia tal que mesmo ao contemplar o milagre de Deus, mesmo contemplando a ação de Deus sobre a vida de muitas pessoas, eles preferiam uma atitude de calúnia, uma atitude de desprezo, numa atitude de desrespeito, numa atitude de difamação, mesmo entendendo o que estava acontecendo, eles preferiam, para não perder a sua posição religiosa, para não abrir mão da sua tradição, eles preferiam dizer assim: não, isso que ele está fazendo, ele o faz porque faz com o poder de Satanás. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, é um pecado imperdoável. Todo pecado será perdoado. Porém, as consequências dessa blasfêmia são trágicas. Preste atenção, estou chegando no final, viu? Qual é a consequência da postura desses homens? Por que Jesus disse aqui no texto que nós lemos: olha, todo pecado será perdoado, só não a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por quê? Por quê? Porque é impossível que haja qualquer ação regeneradora no coração desses homens. Homens que agem assim foram abandonados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os abandonou. Nós sabemos que nós só podemos vir a Cristo se Ele nos trouxer. Nós só podemos nos arrepender dos nossos pecados se Ele produzir isso em nós. Nós só podemos entender as coisas de Deus se Deus fizer o que conosco? Abrir o nosso entendimento. Por que esse pecado aqui é imperdoável? Porque esses homens foram abandonados. Eles atingiram um estágio de apostasia tal que para eles não havia mais esperança. Por quê? Porque eles não seriam mais alvos da ação regeneradora e reveladora do Espírito Santo do Senhor. Vou para o final. Algo que deve alegrar o nosso coração. Eles disseram, por que eles não podiam ser perdoados? Porque diziam que Jesus é ministro de Satanás. Porque eles diziam que a força de Jesus não é o Espírito Santo, mas do diabo. Porque eles deliberadamente resolveram não se arrepender da sua postura. Mas nós podemos cometer tal tipo de pecado? Não. Claro que não. Louvemos ao Senhor, porque isto é impossível. O Espírito Santo que habita nessa igreja, o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, e louvado seja o Senhor por isso, jamais permitirá que tenhamos tal postura diante das coisas de Deus. O pecado imperdoável é uma apostasia total. Nós estamos guardados pela doutrina da graça. A doutrina da graça jamais, a ação graciosa do Santo Espírito do Senhor jamais irá permitir que nós cometamos tal tipo de pecado. Sabe o que é que vai acontecer com essa igreja? Todas as vezes que o Espírito Santo agir no meio dela, sabe o que é que vai acontecer com ele, conosco? Sabe o que é que vai acontecer? Deus vai ser glorificado. Nós vamos reconhecer essa ação. Nós vamos dizer aleluia. Nós vamos dizer louvado seja o Senhor. Nós vamos dizer
pessoa está aflita e com medo de ter cometido esse pecado, olha para mim, eu quero dizer, isso já é uma prova de que você não cometeu. Quando nós cometemos pecado, como é que nós ficamos? Quando cometemos pecado, você fica alegre? Ficamos o quê? Tristes, envergonhados. Pedimos o que a Deus? Perdão. Então esses homens não tinham esse tipo de comportamento. Encerro fazendo duas aplicações. No texto que nós acabamos de ler nesta noite, vemos, a consequência muito séria de homens que assumiram uma postura de apostasia. Por que a nossa sociedade está do jeito que está? Indo cada vez de mal a pior. Porque as pessoas estão apostatando. E sabe o que é que está acontecendo? O Espírito Santo está abandonando essas pessoas. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 1. Deus está entregando essas pessoas às suas próprias paixões. Deus está entregando essas pessoas. A sua apostasia tem trazido sérias consequências. Por isso que a sociedade está do jeito que está. Esses homens assumiram o estado de apostasia. Você que está conosco nesta noite, veja a seriedade desse aqui. Veja a seriedade disso aqui. Você que ainda não fez Jesus de Senhor, ainda não entendeu a necessidade que você tem de arrepender dos seus pecados e fazer e de que Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Cuidado para você não ser mais uma apóstata de alguém que não crê nas coisas de Deus, porque Deus pode lhe entregar a sua própria sorte. Segunda aplicação que eu quero fazer nesta noite, que a impossibilidade de cometermos esse pecado não produz em nós, igreja, uma atitude de irreverência. Já que eu não posso cometer esse tipo de pecado, já que eu não posso perder a minha salvação, então eu vou viver de todo aldeio. Se você assim fizer, é porque o Espírito Santo não habita em você. Mesmo sabendo que você não pode cometer esse tipo de pecado, se você tem o Espírito do Senhor morando de fato em você, Ele vai produzir em você prazer nas coisas de Deus, prazer em obedecer a palavra do Senhor. E quando você pecar, Ele vai produzir em você tristeza, Ele vai produzir em você arrependimento. Que o Senhor nos livre de ter no nosso meio alguém que, a exemplo desses homens, assumam uma postura de apostasia. Que Deus nos livre de tal tragédia. E que o Espírito Santo do Senhor continue nos abençoando e nos livrando de ofendermos o nome santo do nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe os irmãos.